começando pela teoria psicanalítica. A teoria psicanalítica teve como fundador Freud, nascido em 1856 na Áustria. Aos 26 anos, recebeu seu diploma de médico. Após ter uma bolsa de estudo, Freud foi para Paris trabalhar com outro médico chamado Charcot. Charcot já tinha demonstrado que era possível induzir ou aliviar sintomas histéricos com sugestão hipnótica. Freud percebeu que na histeria, os pacientes exibem sintomas que são anatomicamente inviáveis. Por exemplo, na anestesia de luva, uma pessoa que não terá nenhuma sensibilidade na mão, mas que tem sensações normais no pulso e no braço. Mas se os nervos têm um percurso contínuo do ombro até a mão, não pode haver nenhuma causa física para este sintoma. Tornou-se claro para Freud que a histeria era uma doença psíquica, cuja gênese requeria uma explicação psicológica. Charcot percebeu que Freud era um estudante muito capaz e inteligente e, por isso, lhe deu permissão para traduzir seus escritos para o alemão quando Freud voltou para Viena. Para saber um pouco mais sobre esse trabalho de Freud com Charcot, você pode visualizar nos próximos 2 slides trechos do filme Freud, Além da Alma. O trabalho na França aumentou seu interesse pela hipnose como instrumento terapêutico. Com a ajuda de outro médico, Brauer, Freud descobriu que os sintomas dos pacientes histéricos baseiam-se em cenas do seu passado que lhes causaram grande impressão, mas que foram esquecidas. A terapêutica para isso consistia em fazer o paciente lembrar e reproduzir essas experiências num estado de hipnose. Mas depois ele passou a considerar que a hipnose não era tão efetiva quanto se esperava, e ele abandonou a sua prática. Encorajou seus pacientes a falarem livremente e a relatarem o que quer que pensassem, independentemente da aparente relação ou até mesmo falta de relação com os seus sintomas. Em 1896, Freud utilizou pela primeira vez o termo psicanálise para descrever seus métodos. Freud passou a sua vida desenvolvendo, ampliando e elucidando a psicanálise. Tentou controlar o movimento psicanalítico, expulsando aqueles membros que discordavam de suas opiniões e exigindo um grau incomum de lealdade à sua própria posição. Tentou construir uma estrutura que sobrevivesse a ele e que pudesse reorientar toda a psiquiatria para a sua posição. Ele era constrangedor e tirânico. Temia que os analistas que se desviavam dos procedimentos estabelecidos por ele pudessem diluir o poder e as possibilidades da psicanálise. Os últimos anos de Freud foram muito difíceis. De 1923 em diante, ele esteve muito mal de saúde, sofrendo câncer de boca e de mandíbula. Tinha dores contínuas e sofreu 36 operações para deter a doença, que se expandia. Em 1939, ele morre. Seguem os trechos do filme Freud, Além da Alma, que você pode visualizar por completo acessando o YouTube. O que fundamenta todo o pensamento de Freud é que o pressuposto de que o corpo é a fonte básica de toda experiência mental. Ele esperava que todos os fenômenos mentais pudessem ser explicados com referência direta à fisiologia do cérebro. O primeiro conceito que iremos ver trata-se do determinismo psíquico. Freud inicia seu pensamento teórico assumindo que não há nenhuma descontinuidade na vida mental. Ele afirmou que nada ocorre ao acaso, muito menos os processos mentais. Há uma causa para cada pensamento, para cada memória revivida, sentimento ou ação. Cada evento mental é causado pela interação consciente ou inconsciente e é determinado pelos fatos que o precederam. Uma vez que alguns eventos mentais parecem ocorrer espontaneamente, Freud começou a procurar e descrever os elos ocultos que ligavam um evento consciente a outro. Quando se fala de consciente, sabemos imediatamente, até mesmo pela experiência mais pessoal, o que se quer dizer com isso. O consciente é somente uma pequena parte da nossa mente.
inclui tudo do que estamos cientes num determinado momento. Embora Freud estivesse interessado nos mecanismos da consciência, seu interesse era muito maior com relação às áreas da consciência menos expostas e exploradas, que ele denominava pré-consciente e inconsciente. O inconsciente. A premissa inicial de Freud era de que há conexões entre todos os eventos mentais. Quando um pensamento ou sentimento parece não estar relacionado aos pensamentos e sentimentos que o precedem, as conexões estão no inconsciente. Uma vez que estes elos inconscientes são descobertos, a aparente descontinuidade da vida mental está resolvida. No inconsciente estão os elementos instintivos que nunca foram considerados e que não são acessíveis à consciência. Além disso, há o material que foi excluído da consciência, censurado ou mesmo reprimido. Este material não é esquecido ou perdido, mas não lhe é permitido ser lembrado. O pensamento ou a memória ainda afetam a consciência, mas apenas indiretamente. Podemos dizer que há uma vivacidade e imediatismo no material inconsciente. Memórias muito antigas, quando liberadas à consciência, não perderam nada de sua força emocional. É no inconsciente que estão os principais determinantes da personalidade. As fontes da energia psíquica, as pulsões e os instintos. Pré-consciente. É uma parte do inconsciente, mas uma parte que pode tornar-se consciente com facilidade. As porções da memória que são acessíveis fazem parte do pré-consciente. Se eu lhe perguntar: o que você fez ontem? Qual o seu sobrenome? Qual a data do aniversário da sua mãe? Qual o nome da rua onde você morava anteriormente? Com certeza você irá acessar sua memória e me responderá a estas perguntas. O pré-consciente é como uma vasta área de posse das lembranças de que a consciência precisa para desempenhar suas funções. Pulsões ou instintos. Os instintos são pressões que dirigem o organismo para fins particulares. Para Freud, são a suprema causa de toda a atividade. Em geral, Freud se referia aos aspectos físicos dos instintos como necessidades. Seus aspectos mentais podem ser comumente denominados desejos. Os instintos são as forças propulsoras que incitam as pessoas à ação. Todo instinto tem 4 componentes: uma fonte, uma finalidade, uma pressão e um objeto. A fonte. Quando emerge uma necessidade, pode ser uma parte do corpo ou todo o corpo. A finalidade é reduzir a necessidade até que mais nenhuma ação seja necessária. É dar ao organismo a satisfação que no momento ele deseja. Pressão. É a quantidade de energia ou força que é usada para satisfazer ou gratificar um instinto. Ela é determinada pela intensidade ou urgência da necessidade subjacente. O objeto de um instinto é qualquer coisa, ação ou expressão que permite a satisfação da finalidade original. Vamos tomar como exemplo uma pessoa com sede. O corpo desidrata-se até o ponto em que precisa de mais líquido. A fonte é a necessidade crescente de líquidos. À medida que a necessidade torna-se maior, pode tornar-se consciente como sede. Enquanto esta sede não for satisfeita, torna-se mais pronunciada. Ao mesmo tempo em que aumenta a intensidade, também aumenta a pressão ou energia disponível para fazer algo no sentido de aliviar a sede. A finalidade é reduzir a tensão. O objeto não é simplesmente um líquido, leite, água ou cerveja, mas todo o ato que busca reduzir essa tensão. Isto pode incluir levantar-se, ir a um bar, escolher entre várias bebidas, preparar uma delas e bebê-la. Enquanto as reações iniciais de busca podem ser instintivas,
O ponto crítico a ser lembrado é que há a possibilidade de satisfazer o instinto plena ou parcialmente de várias maneiras. Os instintos humanos apenas iniciam a necessidade de ação. Eles nem predeterminam a ação particular, nem a forma como ela se completará. O número de soluções possíveis para um indivíduo é uma soma de sua necessidade biológica inicial, o desejo mental que pode ou não ser consciente, e uma grande quantidade de ideias anteriores e opções que no momento são disponíveis. Freud assume que o modelo mental e o comportamento normal e saudável têm a finalidade de reduzir a tensão a níveis previamente aceitáveis. Uma pessoa com uma necessidade continuará buscando reduzir a tensão original. O ciclo completo de comportamento que parte do repouso para a tensão e atividade e volta para o repouso é denominado modelo tensão-redução. As tensões são resolvidas pela volta do corpo ao nível de equilíbrio que existia antes da necessidade emergir. As observações de Freud a respeito de seus pacientes revelaram uma série interminável de conflitos e acordos psíquicos. A um instinto opunha-se outro. Proibições sociais bloqueavam pulsões biológicas e os modos diferentes das pessoas enfrentarem as situações frequentemente se chocavam. Ele tentou ordenar este caos aparente propondo 3 componentes básicos estruturais da psique: o id, o ego e o superego. O id é a fonte da energia psíquica de uma pessoa, de origem orgânica e hereditária, e que, segundo Freud, estava ligada principalmente à libido, isto é, ao impulso sexual. O id se apresenta na forma de instintos que impulsionam o organismo, estando relacionado a todos os impulsos não civilizados, de tipo animal. O id não tolera a tensão, e se a tensão atinge certo nível, o id age no sentido de descarregá-la. O id é regido pelo princípio do prazer, ou seja, sua função é procurar o prazer e evitar o sofrimento. Localiza-se na zona inconsciente da mente, por isso não conhece a realidade objetiva, a lei ética e social que nos prende perante determinadas situações devido às pressões do mundo externo. O ego. Este termo significa eu em latim. O ego é responsável pelo contato do psiquismo com a realidade, com o mundo externo ao indivíduo. O ego atua de acordo com o princípio da realidade, estabelecendo o equilíbrio entre as reivindicações do id, ou seja, do inconsciente, e as exigências do superego com relação ao mundo externo. O ego é o componente psicológico da personalidade, cujas funções básicas são a percepção, a memória, os sentimentos e os pensamentos. Localiza-se, portanto, na zona consciente da mente. Superego. O superego atua como sensor do ego. É o representante interno das normas, dos valores sociais que foram transmitidos pelos pais, através dos sistemas de castigos e recompensas impostos à criança. Ele é estruturado durante a fase fálica, quando ocorre o complexo de Édipo, que também é chamado de complexo de castração. É nessa fase que a criança começa a internalizar os valores e as normas sociais. São nossos conceitos do que é certo e do que é errado. O superego nos controla e nos pune através do remorso, dos sentimentos de culpa, quando fazemos algo de errado, e também nos recompensa quando fazemos algo de grande mérito, pois sentimos orgulho e satisfação. O superego procura inibir os impulsos do id, uma vez que este não conhece a moralidade. O superego é, portanto, o componente moral e social da personalidade. As principais funções do superego são inibir os impulsos do id, principalmente aqueles de natureza agressiva e sexual, e lutar pela perfeição.
Deste contínuo relacionamento entre essas três forças é que surgem os conflitos e distúrbios psicológicos, pois o superego é repressor e moral, enquanto que o id é movido pela busca incansável do prazer, e o ego fica tentado a arbitrar os inevitáveis conflitos entre o que a pessoa quer fazer e o que ela deve fazer. A estrutura do inconsciente, segundo Freud, tem sido constantemente comparada a um iceberg. Como se sabe, esses blocos de gelo flutuam nos oceanos gelados, deixando apenas 10% de seu volume para fora da água. Algo parecido acontece com a mente humana, onde a maior parte de seu conteúdo fica submerso, enquanto que a menor parte é que fica aparente para ser percebida pelo mundo externo, como se fosse a própria pessoa. Da mesma forma, o inconsciente fica lá nas profundezas da mente, enquanto que o consciente fica na atmosfera, isto é, na parte onde os seres humanos convivem. Existe uma pequena área próxima à superfície que é o pré-consciente, aquela parte da mente que fica meio esquecida, mas que basta um pequeno estímulo para aflorar à luz do dia. A forma como o superego controla o fluxo de sensações e conteúdo entre o inconsciente e o ego é que vai definir como a pessoa reage nas mais diversas situações, sempre tentando atender ao princípio do prazer do id e o senso da realidade do ego, mediado pelo senso de moral do superego. Esse processo vai sempre deixar descontente uma das partes. É impossível atender à realidade e a todos os desejos do prazer, sendo moral o tempo todo. Surgem daí as diferentes sensações de mal-estar íntimo, que, quando mal administrados pela mente, fazem com que surjam as diversas doenças mentais. No quadro da esquerda, vemos a tentativa de equilíbrio dinâmico. Exames estão se aproximando, você deveria não revisar e socializar. Aqui o desejo é mais forte, ou seja, o id é mais forte nesse momento. Depois a garota pensa em fazer a revisão, embora não tendo nenhum descanso ou relaxamento. Neste momento, o superego, a consciência do dever a cumprir, é mais forte e pesa mais na balança. O equilíbrio é alcançado quando ela faz a ponderação de revisar com um calendário de revisão realista. Enfim, as três forças entram em equilíbrio. No quadrante da direita, o id diz: eu quero agora. O ego, por sua vez, se revela: eu preciso fazer um pouco de planejamento para obtê-la. Enquanto para o superego, você não pode tê-lo, isto não é certo. Observamos que o id quer satisfação imediata, enquanto o ego racionaliza a maneira de obter o que o id deseja. O superego, por sua vez, tenta reprimir o desejo, colocando sanções morais para o alcance desse objetivo. Psicanálise nas organizações. A empresa cria necessidades, padroniza essas necessidades e tenta satisfazê-las no nível do simbólico, explorando as carências sociais e emocionais do trabalhador. As técnicas de gerência participativa caracterizam essas estratégias manipulativas, mediante seus programas de incentivos, como festas de confraternização com a presença de diretores e presidentes, viagens com direito à hospedagem em hotel 5 estrelas, convenções em centros de alto nível, coquetéis, envolvimento das famílias nessas ocasiões, etc., visando um falso status, ou seja, um acesso momentâneo a uma posição de igualdade na estrutura de poder e nas relações sociais na empresa, que na realidade não existem e nem se pretende que existam de verdade. No primeiro momento, esse processo psicológico poderá trazer uma aparente satisfação de frustrações e carências de trabalhadores.
Entretanto, a médio e a longo prazos, essa farsa vai sendo denunciada no cotidiano pelos próprios indivíduos. Essas frustrações se revelam de diferentes maneiras, como, por exemplo, desinteresse pelo trabalho, baixa produtividade, reações agressivas à medida que esses funcionários se sentem traídos em seus sentimentos e em suas necessidades psicológicas e sociais, roubos, entre outras formas de manifestações de raiva. Isso está diretamente relacionado às manipulações das necessidades individuais dos membros das organizações. Encontra-se a confusão entre desejos e necessidades nas técnicas e formas de gerenciamento participativo do trabalho. Essa confusão é a causadora dos insucessos de muitos programas de recursos humanos. Os desejos individuais estão no nível do inconsciente. Tentar substituir os desejos dos indivíduos e satisfazê-los de acordo com as necessidades das organizações são uma tentativa impraticável. Pode-se impedir os indivíduos de terem acesso a seus desejos por meio de barreiras e constrangimentos externos, mas isso provocará um processo de efervescência e frustração, que poderá explodir em relações de apatia e agressividade. Jamais se poderão padronizar desejos, pois estes são individuais e inconscientes. A tentativa de padronizar as necessidades individuais nada mais é do que uma estratégia das organizações para, ao tornar todos iguais, transformá-los em tipos padronizados, em vez de identificá-los como pessoas. Essa padronização, por um lado, facilita o controle, mas, por outro, diminui e impede o desenvolvimento mental, o desenvolvimento da consciência crítica e a responsabilidade do indivíduo com ele próprio, com a sociedade, com o seu trabalho na organização. Portanto, é uma faca de dois gumes. Ela cria seguidores, obedientes e conformados, mas impede o desenvolvimento efetivo e criativo da produtividade na organização e ainda prejudica o desenvolvimento dos próprios indivíduos. Mais grave ainda é que isso tudo gera frustrações e conflitos que podem ser externados na autodestruição e na concreta destruição do objeto causador das frustrações.